Segundo volume da obra A Luz Racional e a Terra Subindo. Depois do fluido estar dentro do eu da pessoa, a pessoa fica toda envolvida por esta luz. Esta luz toma conta do corpo da pessoa, e a pessoa fica coberta por esta luz, envolvida nesta luz. Com esta luz, que é da planície racional. Fica a pessoa ligada à planície racional, por intermédio do fluido que está dentro do eu da pessoa. A pessoa, toda envolvida e coberta por esta luz, fica dentro de uma luz, dentro desta luz ligada à planície racional. Por ser a pessoa de origem racional, fica ligada à base de sua origem, por meio desta luz. Para facilitar o entendimento de todos, denomino fluido. Então, a pessoa dentro desta luz está ligada à sua base de origem. A pessoa tem a faculdade de ver grande parte da planície racional, porque aí nasce a vidência racional na pessoa. A pessoa com a vidência racional vê a planície racional, por estar ligada a ela. Então, aí, os entendimentos com os habitantes da planície racional, o lugar de origem de todos os animais racionais. Nesta altura, há as conferências, as orientações precisas e necessárias. Daí, dando tudo certo na vida da pessoa. A pessoa passa a acertar em tudo, desaparecendo os males do corpo e os males da vida. Vindo o prolongamento dos anos de vida, o prolongamento da existência aí na Terra. E para a pessoa ficar assim, é muito fácil. É ter persistência na leitura diária, para ficar amadurecida dentro do conhecimento e conhecer perfeitamente o que é imunização racional. Uma vez conhecendo perfeitamente, vem o fluido e toma conta do corpo da pessoa. Vem esta luz e a pessoa fica dentro desta luz, muito naturalmente, por ser do próprio natural da pessoa. E por ser da origem da pessoa, a pessoa não sente. É uma coisa natural. A pessoa só se sente bem, porque é afastada desta base a qual a pessoa não pertence, o elétrico e magnético. A pessoa é desligada do elétrico e magnético. A esses dois fluidos, a pessoa não pertence. A pessoa pertence, sim, à sua base racional, por ser animal racional. Então, a vida da pessoa se modifica de bem para melhor sempre, por estar sob o domínio da sua verdadeira base de origem. Por isso, tudo dando certo. Se são animais racionais, a verdadeira base de origem é racional. A pessoa, com a vidência racional, fala pessoalmente com os habitantes da base de sua origem. Por ter a vidência da sua base de origem de racional, a pessoa completa o seu verdadeiro natural. O natural é de racionais, puros, limpos e perfeitos, e que se deformaram em animais racionais. Não é porque ficaram deformados que iam perder, de uma vez, o contato com sua base de origem. Esta deformação não passou de uma consequência, de uma aventura. Desta aventura, o resultado foi ficarem como estão,
Mas não é por isso que iam perder a reabilitação. Por isso, são animais racionais de origem racional, voltando ao lugar de origem por meio da imunização racional. Assim, como existem as pessoas videntes, os médiuns videntes, dentro do elétrico e magnético, que não é do verdadeiro natural da pessoa, muito melhor é a vidência com o verdadeiro natural da pessoa, a vidência racional, por serem desta origem de animais racionais. Racionalmente vivendo, estão vivendo num lindo paraíso, num brilhante paraíso, fora da sua base de origem, dentro do fogo do elétrico e magnético, com esses dois fluidos desequilibrados, estão dentro do inferno em vida. E assim, a imunização racional é conhecida e reconhecida como a redentora dos animais racionais. Racional quer dizer também razão. Razão do porquê de todos serem assim. A razão do porquê de deixarem de ser o que eram para serem o que são. A razão desta deformação é a razão da imunização racional. Então, há agora no mundo a luz racional, a luz do verdadeiro natural de todos, dos animais racionais. Da base de origem de todos, é a luz verdadeira, a luz da eternidade, a luz dos eternos, a luz racional, pura, limpa e perfeita. Assim sendo, o domínio de todos pelo seu lugar de origem, a planície racional. A luz do elétrico e magnético é o Sol. É deformada. É de origem deformada, como sabem, das virtudes perdidas dos corpos anteriores a estes. A luz verdadeira racional, pura, limpa e perfeita, é da base da eternidade, da base dos eternos, da planície racional. Então, todos são iluminados pela sua base de origem, pela luz racional. Uma luz que nunca veio ao mundo, nunca veio a este mundo. É a primeira vez. Eis a razão do espanto de todos, por ser uma coisa desconhecida de todos. O império do elétrico e magnético vai se acabar naturalmente, por irem todos se imunizando racionalmente. Uma vez todos imunizados, o império do elétrico e magnético se acabará. O império, sim, porque imperava sobre todos. Imperava, sim, porque agora está aí a imunização racional, para que todos se afastem desta base a que não pertenciam. Todos abraçando a sua base de origem, que é o único remédio de salvação de todos. Retornam à sua base de origem por meio da imunização racional. E não nascem mais aí, dentro desta fogueira, essa fogueira do encanto, do império do fogo, que é o elétrico e magnético. Conforme as pessoas vão se imunizando, as 7 partes vão se enfraquecendo, porque o corpo deformado, que é o fluido que deu origem ao ser humano, é 7 em um só. Por ser 7 em um só, vão saindo daí para o seu estado natural de racionais. O Sol vai perdendo as suas sementes, as suas partículas e todas as 7 partes. Vai diminuindo o calor e diminuindo a parte elétrica e magnética, que é um ser pesado sobre a Terra, o elétrico e magnético.
Diminuindo o calor, a Terra começará a suspender, porque vai diminuindo essa força pesada do elétrico e magnético. Diminuindo este peso do elétrico e magnético, a Terra vai subindo, subindo sempre, até se transformar no seu natural. Porque a eletricidade pesa. Começando a sair daí, os fluidos deformados, vai diminuindo o peso, porque vai diminuindo o calor. A natureza começa a se transformar para o seu natural, porque tudo se transforma. Com o tempo, chegando aos seus lugares, naturalmente, porque tudo veio lá de cima, e com o tempo, volta tudo ao seu lugar natural. No ir diminuindo o calor, a luz do sol vai diminuindo o peso, diminuindo por tudo começar a perder as sementes. Essas sementes voltando ao seu lugar, e o sol perdendo as suas partículas, o peso. A Terra, então, começará a subir naturalmente. Isto não é para já, e sim outras gerações é que vão assistir esses movimentos da Terra ir subindo naturalmente, porque o Sol começará a diminuir de tamanho e a Terra subirá, se transportando para o seu estado natural. O magnético e o elétrico pesam muito, e assim, tudo isto é com o tempo. Assim, tudo chega no seu verdadeiro natural. Natural que é justamente este. Por ser isso, a verdadeira evolução da transformação dessa deformação para o estado natural. Tudo volta ao natural naturalmente, porque tudo tem vida, e por isso produz vida. Por ter vida, é que tudo volta ao seu verdadeiro natural naturalmente. É uma transformação feita pela própria natureza. Volta tudo ao seu lugar, por estar fora do seu lugar. Volta tudo ao que era. O natural vai naturalmente ao seu lugar, por ser natural. É a mesma coisa. A pessoa cresce sem sentir. Por tudo ser tão naturalmente, ninguém sente. E assim, o natural, por ser natural, chega ao seu lugar naturalmente. E assim é a Terra. Vai subindo, subindo e subindo naturalmente, até chegar ao seu verdadeiro estado natural. Volta tudo ao seu estado natural, porque tudo ficou deformado, naturalmente, voltando tudo ao seu lugar de origem, naturalmente. Por serem estas as consequências, e o natural ser este, deformou-se com vida, tem vida e torna a voltar ao seu natural com vida, descendo por consequências naturais, torna a subir por consequências naturais. A parte da planície desceu por consequências naturais e torna a subir por consequências naturais. É o caso de dizer: fizeram esta longa viagem pensando que ia dar certo, e como viram que não deu certo, voltam outra vez para o seu lugar de origem. Volta tudo. Pensavam que progredindo no pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, iam dar em outro paraíso. E quando acaba, deram num paraíso de lama e sofrimento, que é o encanto. Cansados de sofrer e cansados de implorar quem os salve.
é que chegou o livro Universo em Desencanto, para desencantar todos desse abismo em que se meteram. Ficaram sem saber dar solução do porquê tudo assim é e do porquê todos assim são. Ficaram desconhecidos de sua origem devido às transformações que fizeram. Tudo que se transforma diminui e multiplica-se por se degenerar. Vendo todos que esse mundo chegaria ao dia de se acabar. Esse mundo insuportável, de todos viverem assim dessa maneira. Então, tudo que se multiplica, diminui e degenera, vindo então a extinção pelo progresso da degeneração, pela multiplicação dos seres, indo a caminho da extinção dos seres, pelo progresso da degeneração. Tudo que se multiplica enfraquece, e enfraquecendo, diminui pela degeneração. Pelas multiplicações, que acabam em nada, estavam todos a caminho de se extinguirem pelo progresso da degeneração, indo para outra deformação muito pior, a de quadrúpedes, mas não chegando a tal ponto por estar aí a imunização racional, para que todos voltem ao seu lugar de origem. Não estão vendo que isto tudo é um progresso de inconscientes? Não estão vendo que tudo se acaba? Os inconscientes estão tão cegos, de olhos abertos, que julgam e pensam que vão muito bem. A multiplicação do sofrimento é por ser o inconsciente um cego, e por estar cego, não enxerga o que está fazendo. Então, a multiplicação do sofrimento é ir bem? É ir bem mal, de mal a pior. Este é o progresso de destruição dos seres. Não estão vendo que na matéria não há garantias, e por não haver garantias, tudo se acaba? Então, como é que querem garantir uma coisa que se acaba? Uma coisa que não tem garantias. Só mesmo os inconscientes é que não sabem o que estão fazendo e muito menos o que estão dizendo. A vida não tem garantias. Coisa alguma tem garantia. Então, uma coisa sem garantia está certa? Não. Então o certo não é este. E por não ser este, tudo se acaba. Mas a inconsciência é tão grande e a cegueira muito maior ainda, que adotaram esta grande mentira como se fosse uma grande realidade, fazendo da mentira a realidade. Pois, se tudo se acaba, por não ser verdadeiro, como é que vão admitir uma coisa que não é verdade como verdade? Nada tem garantia, tudo é passageiro, e passa porque se acaba. E tudo que se acaba não é verdadeiro. É um nada com aparência de tudo. Este tudo, por ser mentira, torna a voltar ao nada. E fizeram deste nada um tudo verdadeiro, por permanecer a inconsciência e permanecer a cegueira. Hoje, conhecem o tudo verdadeiro, que é a verdadeira base de origem de todos. E este tudo de mentira, por ser mentira, se acaba. Adotaram a mentira como se real fosse. E vêm os fracassos a todos os instantes, por todos os lados. O encantado é um cego e inconsciente, porque ele não sabe por que é assim. E por não saber,
sofre, ainda dizendo que o mundo é de sofrimento. Sofrimento por quê? Porque nada sabem. Porque se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não eram imperfeitos, cheios de defeitos. Se todos soubessem, não viviam agonizando. Então, o que sabem? Sofrer só se maldizer da vida. Então, o que sabem? Nada, coisa alguma. A inconsciência e a cegueira é que fazem com que os iludidos pensem que sabem, que estão certos, que o certo é assim. O certo é deste jeito. Todos certos e de tão certos, todos sofrendo. O sofrimento provando e comprovando que ninguém está certo, que todos estão errados e ninguém conhece o certo. Nunca conheceram o certo. Mas o inconsciente, por não saber o que diz, julga ser aquilo que não é, ridicularizando-se deste jeito. Está vendo os fracassos em tudo, até no seu próprio ser, e tem coragem de falar em certo e direito, e por tudo não ser certo nem direito é que tudo se acaba. O certo está agora em vossas mãos, a imunização racional, e por isso é racional. A base certa da origem de todos. Não é como aí nesse encanto, que estavam procurando a base desse encanto e nunca encontraram. Então se baseavam em quê? Em superstições, em coisas imaginárias, em mistérios, em imaginações, enfim, vários modos para alimentar a cegueira de todos. E assim, agonizam todos deste jeito horrivelmente. A bicharada penitente está amarrada a esta serpente do elétrico e magnético. E assim, tudo se transformará para o seu estado natural. Quanto mais se fala em fluido, mais se tem que falar, porque a base do mundo é fluídica. A origem de tudo é fluídica. Então, para se falar em tudo que compõe este mundo, tem que se falar em fluido, porque o fluido é que deu origem a toda a formação do mundo. Assim, falando em qualquer coisa que existe no mundo, tem que se falar em fluido. Porque se não fosse o fluido, não existia coisa alguma no mundo. Porque tudo que existe no mundo é originado pelo fluido. Portanto, o fluido é a base de toda essa formação deformada. E por tudo ser de origem fluídica, é que tudo se acaba por ser aparente. O fluido é instável. O fluido não é o ser verdadeiro. É uma verdade aparente. É uma verdade de mentira. Por ser uma verdade de mentira, é que tudo se acaba. Se o fluido não fosse uma verdade aparente, tudo neste mundo seria eterno. Por isso, tudo só tem aparência de verdade. E por não ser verdade, é que tudo se acaba. É aparência só. Parece que é verdade, mas não é. Por isso se acaba. Se fosse verdade, não se acabaria. É uma verdade de pouca duração, por não ser verdade. Por isso, tudo se transforma em nada, e este nada se transforma no que era. O que era? Nada. Um tudo aparente.
tudo surgindo deste nada, feito pelo nada, começando do nada, se formando num tudo aparente. E este tudo aparente se transforma em nada, por nada destes feitos serem verdades. Portanto, tudo que existe neste mundo é mentira. E por ser mentira, tudo se acaba. Tudo se transforma em outros seres, acabando em nada. Então, a humanidade precisa se conhecer e se reconhecer para não perder tempo com este nada, para não viver dando valor a este nada. Porque quem vai dar valor a uma coisa que não vale nada? Só mesmo um inconsciente, que pela inconsciência que tem, não sabe o que está fazendo. É o caso de quem está louco. Louco é aquele que não sabe o que está fazendo, não tem noção daquilo que faz, por estar doente, por estar louco, por não estar regulando. E por assim viverem, a dar valor ao nada, pois tudo acaba em nada, dão valor a este tudo aparente, e assim não passam disto. Loucos varridos. É preciso reconhecerem este grande erro que adotaram, que é o causador de todo o sofrimento de todos. Tem que procurar o tudo verdadeiro, que é a imunização racional, para ficarem curados dessa loucura, dessa inconsciência toda e desse modo de viver, pois que só se prejudicam, só têm a sofrer cada vez mais. Tem que procurar conhecer o que é a imunização racional, para se imunizarem e ficarem curados dessa inconsciência, dessa loucura. Está bem que continuassem valorizando a mentira como se fosse verdade, se não existisse agora a verdade das verdades. Está bem que vivessem como estavam vivendo, se não existisse agora a imunização racional. Eu não sei onde iriam acabar deste jeito, com a multiplicação do sofrimento. Iria acabar vindo a extinção de todos pela multiplicação do sofrimento, pela multiplicação dos males, para se destruírem. Haja visto o progresso do inconsciente. Um inconsciente é um louco, não tem noção do que está fazendo. Pensa que está fazendo bem e não está, porque está doente, está fazendo um grande mal para se destruir. Então, tratem de conhecer o que é a imunização racional, para adquirirem o fluido racional dentro do seu eu, para ficarem ligados ao seu lugar de origem, a planície racional, e de lá receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. Está aí a verdade das verdades. Não esta vida de aparência, de mentira das mentiras, e por ser mentira, tudo se acaba. Então, para que não vivam mais enganados, para que não vivam mais se enganando, para que não vivam mais traídos, que ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser enganado, tratem de se imunizar, de conhecer o que é imunização racional, para não viverem deste jeito como bobos, com estas bobagens todas, dando valor a bobagens, valorizando bobagens, só mesmo coisa de bobos. Parem de perder tempo e viverem valorizando esta lama. Quem valoriza a lama é porco. Esta lama sim, porque matéria é lama, lama podre.
só mesmo coisa de inconscientes. Valorizar aquilo que não tem valor? Dar valor àquilo que não tem? Chega de viverem iludidos com as ilusões da matéria, aí, dessa lama, iludidos por essa lama, iludidos por lama fantasiada de boa. E os iludidos, inconscientemente, brigando, se devorando e guerreando, se acabando e morrendo por estarem dando valor à lama, por estarem iludidos por esta lama, traidores de si mesmos, traindo a si mesmos, sendo ruim para si mesmo, sendo um monstro para si mesmo, por se deixar dominar por esta lama fantasiada. Por ser lama, tudo se acaba, e por ser lama, tudo fica velho e se acaba. Tudo se acaba, tudo apodrece, tudo se acaba por ser mentira. Tudo mentira e todos traídos por esta mentira. E por ser mentira, tudo se acaba. Tudo se transforma em nada, e deste nada, tudo chega ao que era. Era o quê? Nada. Geraram do nada, foram feitos do nada, surgiram deste nada, formando-se neste tudo aparente, neste tudo fantasiado, acabando em nada, regressando ao nada, o tudo aparente se transformando em nada. É o extermínio dos traidores de si mesmos. Tratem de conhecer o que é imunização racional, para ficarem curados destas idiotices todas, que não passam de grandes idiotas. Todas estas notas falsas, traindo a si mesmos, traidores de si mesmos, enganam a si mesmos, embromam a si mesmos, sem nenhuma recompensa boa, a não ser somente o fracasso. Pelo sofrimento desses palhaços inconscientes que pensam que sabem viver. Se soubessem viver como pensam que sabem, não estariam aí nesse mundo sofrendo, não estariam aí nesse mundo condenados à morte. Se soubessem viver, não estariam nesse mundo só para sofrer, desde que nascem até que morrem. É uma vergonha dizerem que sabem. Sabem o quê? Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não estariam agonizando. Se soubessem, não estariam expostos a todos os males, a todas as enfermidades, a todas as doenças. Se soubessem, não estariam vivendo sem garantia nenhuma. Mas um louco, por não saber o que diz, diz sempre que sabe o que está fazendo. Um inconsciente que não sabe o que diz, diz sempre que sabe o que está fazendo. Só mesmo um doente que está variando, não sabendo o que diz, continua sempre a dizer que sabe. E se perguntar a um doente destes, a um enfermo destes, o porquê está aí nesse mundo só para sofrer e condenado a morrer, o doente não sabe responder. E sempre variando, continua com a mesma mania, dizendo que sabe. Portanto, penitentes sem condições de argumento algum, tratem de conhecer o que é imunização racional, para então sim saberem o que dizem, e não viverem latindo como um cão doente, como um cão hidrófobo, um cão raivoso ou um papagaio que só sabe falar aquilo que o ensinaram, aquilo
que com muito sacrifício aprendeu. Com este saber do nada, que não vale nada. O saber do nada, o que é que vale? Nada. Não tem valor algum. Então, os argumentos de quem não tem valor algum não têm proveito nenhum. É preciso que a humanidade se conheça e se reconheça com esta insignificante exposição do que são estes seres em confusão. Já dá para pensar e se colocar em seu lugar, tratando de conhecer o que é imunização racional, para saber o que fala, para conhecer o seu verdadeiro lugar de racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, e deixar de viver como bicho, como está vivendo nessa lama, sem saber o que diz, quebrando sempre o nariz, e por assim ser, sofrendo sempre. Tratem de conhecer o que é imunização racional, mas conhecer de verdade, conhecer a fundo, quer dizer se imunizar, e não superficialmente, pois assim não terão amadurecimento algum do que seja imunização racional. E para ter amadurecimento e reconhecimento do que é imunização racional, é preciso o tempo necessário. Não é assim, correr os olhos no conhecimento superficialmente e dizer logo que conhece, só porque correu os olhos superficialmente, sem conhecer verdadeiramente. É preciso tempo para ver o amadurecimento do conhecimento da imunização racional. Esses apagados vivem aí em trevas, nesse encanto pavoroso, vivendo como um animal, como um bicho, sob o domínio do elétrico e magnético, com esses dois fluidos ferozes, aí nesse desequilíbrio infernal, nessa vida de mortal, que morre sem saber porquê, nascendo aí sem saber por que nasceu, sofrendo sem saber porquê, ignorando a existência do mundo, ignorando a sua existência no mundo. Uns palhaços, esses com essas sábias burrices, dizendo que sabem. Sabem o quê? Sabem é sofrer igual a um animal, que nem um burro, com esse fardo de lama podre que é o corpo. Matéria que surgiu do nada e acaba em nada. O que é que sabem? Nada. Vocês falando e um nada falando é a mesma coisa. É a mesma coisa sem saber o que está dizendo. O nada fala, e o que o nada fala não vale nada.